Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor e estamos mais uma vez em nossa meditação no caminhar de batalha espiritual, amém? Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, derrama da tua bênção sobre as suas vidas, dando-lhes a direção, orientação em tudo que for fazer para a glória do teu nome. Amém, querido? Graças a Deus. Amado, vamos seguir sequência em nossa ministração, sementes que geram morte espiritual. Nós precisamos entender e compreender isso aí. Estamos falando da sementinha de amargura e abordando o assunto de Esaú e Jacó. Mas antes, deixa seu like, se inscreva, compartilha em nome de Jesus. Amém? Vai no cantinho da tela aí, tem o nosso QR Code do nosso Instagram. Vai lá, põe ali o celular e você vai lá e vê nossas postagens em nome de Jesus. Querido, vamos seguir sequência então. Como nós estamos abordando essa questão que Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, desprezou porque eles eram gêmeos e então o filho mais velho tinha o direito da bênção sacerdotal, da bênção de seu pai antes que o pai partisse. Então o pai ministrava uma bênção patriarcal ali sobre o filho mais velho. E ele então desprezou, ele pensou mais com a sua barriga, com o seu estômago, com a sua satisfação do que com as promessas de Deus. Então no campo de batalha espiritual precisamos ser muito compreensivos nesta parte. E mediante a isso ele permitiu que fosse lançado no coração dele uma raiz de uma sementinha da maldade chamada semente de amargura. Incluso na semente de amargura tem a semente do desprezo também, que ele desprezou as promessas de Deus sobre a vida dele, preferindo primeiro satisfazer o seu desejo. Ele abriu mão das promessas de Deus e Jacó, sendo esperto, então ele abraçou a promessa, ele comprou, então o direito, é óbvio, era de Jacó. O que acontece? Colossenses 3, versículo 13 fala assim: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros mutuamente, caso tenha alguém queixa contra alguém, perdoai, pois como o Senhor vos perdoou. Então tá aí, a palavra de Deus nos diz: como que eu posso tirar a sementinha de amargura no meu coração, aprender a suportar o meu irmão, mesmo sendo atribulado de espírito, e eu liberando perdão em nome de Jesus. O perdão é maravilhoso. Nós vamos entrar numa série após essa ministração sobre perdão, os benefícios da vitória daquele que perdoa. Amém? Querido, então o que acontece? A pessoa amargurada, o segundo fator, ela procura ferir outros emocionalmente, né, muitas das vezes sem motivo aparente. Então ela vai ferir outras pessoas, ela vai atacar outras pessoas, fisicamente ou então emocionalmente. Glória a Deus, toma uma aguinha abençoada, né? Nos fala assim, Gênesis 26, versículo 34. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Veja bem, já tem outros fatores que esse Esaú começou então a errar dentro de sua casa. Ele, já além de desprezar as promessas de Deus na vida dele, casou com outras mulheres que não faziam parte do clã, né, de Abraão. Já começou a errar. Isaque estava em paz com seus vizinhos, né? Houve um problema e Isaque criou uma aliança de paz, porém o seu lar se encontrava em pé de guerra. Esaú desprezou a promessa de Deus, desprezou o direito, então ele fez outra coisa terrível. Esaú, além de ter feito coisa errada, desprezado a promessa, né, fala assim, seu filho Esaú, o profano, né, havia casado com duas mulheres pagãs que deram muita tristeza a Isaque e Rebeca. Essas mulheres o provocavam, os pais de Esaú, e depois, para provocar, casou com uma terceira mulher pagã, Gênesis 29, 8 a 9. Olha os erros de um coração, de uma pessoa amargurada, de uma pessoa que
sabe, em vez de tirar a amargura do coração, ela vai aguando essa sementinha e ela vai crescendo e ela vai começando a ferir, né? Vai ferir os pais, vai ferir os amigos, vai ferir, enfim, essa raiz ela vai abrangindo de um modo geral. Isso tem que ser tirado. O diabo ele vai tendo conquista. Nós não podemos deixar isso acontecer. Então o que acontece? Quais foram os erros de Esaú? Vendeu o direito de primogenitura a Jacó, Gênesis 25 nós já lemos, deu prioridade à sua fome do que nas promessas de Deus. Hebreus 12, 6 fala que ele é chamado de profano por essa atitude, né? Ninguém seja fornicador profano como Esaú, tipo um prato de refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E uma das coisas bem interessantes, que a nação de Israel estava sendo formada em Isaac e Jacó. Mas se houvesse mistura de sangue com os hititas, que nada tinha a ver com o propósito de Deus, Jesus não poderia ter vindo na linhagem de Abraão. Aí a pessoa vai falar assim, mas por que então Deus rejeitou Esaú? Deus devia ter dado oportunidade para Esaú, mas ele permitiu que a semente permanecesse no coração dele. Ele deu vida a essa semente de amargura. Como que Deus vai cumprir uma promessa na vida de uma pessoa que ela vai deixando essa semente de amargura crescer no coração dela? Deus deixou bem claro que em Abraão seria abençoada as famílias da terra. Deus deixou bem claro que Jesus viria da descendência de Abraão, da semente de Abraão. Como que então essa semente poderia ser contaminada? Não poderia haver contaminação. Se essas promessas seguissem na vida de Esaú, já ia dar problema, ia haver uma profanação de linhagem. E Deus não permitiu isso no mundo espiritual. O diabo queria atrapalhar os planos de Deus também. Olha onde o diabo queria entrar. Quando Deus fez a promessa para Abraão, Gênesis 12, o diabo sabia que da semente da mulher sairia um que ia esmagar a cabeça da serpente. Falou para Eva. E Deus confirma essa promessa com Abraão. Então o diabo sabia de Abraão, Isaac. Então o diabo sabia que entre Jacó e Esaú, ele sabia que uma dessas duas gerações ia vir um Messias. Então ele quis frustrar os planos de Deus, induzindo a Esaú a contaminar-se e a ter gerações fora da aliança, fora da promessa de Deus, para assim não vir o Salvador. Mas aí ele se enganou. Então só que Esaú, ele rejeitou. Então a nação de Israel estava sendo formada. E Deus então fez a promessa para Jacó. Deus fez a promessa para Jacó. Esaú casou com mulheres cananeias, que era contrária, era estranha à bênção de Deus, era contrária à promessa de Deus. Os cananeus não faziam parte da bênção de Deus. Os cananeus estavam longe das promessas de Deus. Então ele começou então a partir para caminhos opostos à vontade de Deus. Então a pessoa que ela está com o coração amargurado, ela não se importa se as promessas de Deus vão se cumprir ou não. Então Esaú não desejava a bênção de Deus e nem temia a maldição sobre ele. Então o que acontece? Ele criou uma discussão entre seus familiares, ele começou a criar confusão entre sua família, ele entristeceu seus pais casando com mulheres que não faziam parte das promessas de Deus. Essas mulheres começaram a amargurar o coração de Isaac e de Rebeca. Essas mulheres começaram a perturbar eles, os pais. Ele não defendeu os seus pais, por ser mulheres estrangeiras, por ser mulheres que não faziam parte da família de Abraão, que não fazia parte da linhagem de Deus. Então Esaú, ele não se importou se a sua família começou a estar em pé de guerra. Então a pessoa amargurada não se importa com seus familiares, ela só se importa consigo mesmo. E essas mulheres começaram a amargurar o coração de Isaac, de Rebeca. Pode ler o texto
O texto sagrado deixa bem claro. E então, fala assim, ó, deixa eu pegar aqui, 26:34. Ora, e sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Berri, Eteu, e a Bezemate, filha de Elon, Eteu. E estas mulheres foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Elas se tornaram uma perturbadora. Então não tinha como a promessa de Deus se cumprir na vida de Esaú. Deus rejeitou Esaú. Rejeitou. Porque ele rejeitou a promessa de Deus. Então a pessoa com o coração amargurado, ela não se importa. Ela não se importa. Então eu não posso deixar que essa semente seja lançada no meu coração. E eu não posso fugir dos planos, das promessas que Deus tem. Quantos filhos, né, faz os pais passar vergonha? Quantos pais fizeram os seus pais passar vergonha? Quantas pessoas amarguradas de espírito destrói relacionamento de família. Todo mundo está na festa, todo mundo está animado ali, reunião de família. E essa pessoa amargurada, ela causa confusão, causa briga, discorda. Ela acaba com a amizade, ela acaba com a aliança de amor, ela acaba com a unidade de todo mundo ali. Então essa pessoa precisa entender que ela precisa aceitar a libertação na vida dela. O campo de batalha espiritual, ela trabalha assim. Não adianta eu culpar os outros. Eu preciso olhar para dentro de mim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, toma nas tuas mãos teus filhos. Pai, derrama da tua bênção. Meu Deus, que nós não viemos, ó Deus, fugir dos planos, das promessas. Viemos rejeitar toda amargura em nosso coração, que essa sementinha venha bater em retirada em nome de Jesus, que a nossa vida venha ter paz, alegria, que o teu Espírito Santo em nós venha ser um espírito gerador de paz, meu Pai, um espírito gerador de harmonia, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e que nós possamos entender que nós temos um coração, Pai, perdoador, um coração que ama, um coração que aceita, meu Deus, toma nas tuas mãos teus filhos, derrama da tua bênção, da tua graça, em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, vai no cantinho da tela do nosso QR Code Terapiando no Caminho, dê uma olhada nas nossas postagens e não se esqueça, deixa seu like, se inscreva, vai. Se inscreva aí em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.